Você já passou por uma prova tão difícil que se perguntou, por que Deus está permitindo isso? No podcast Inteligência Limitada, o pastor Hernandes Dias Lopes trouxe uma reflexão profunda sobre as provações, lendo a Bíblia e destacando a onisciência de Deus. Será que tudo o que enfrentamos tem um propósito maior? Vamos conferir esse trecho impactante. Ele perguntou se Deus sabia que aconteceria o pecado inicial ou se ele sabia da possibilidade disso. A gente conversou sobre isso. Já tratamos disso, mas eu posso dar mais uma palhinha. É claro que Deus sabia, porque um Deus que desconhece o futuro, ele não é onisciente. Tinha essa possibilidade disso acontecer e ele sabia que provavelmente o homem... Volto a dizer, o fato de Deus saber de antemão, que é a presciência dele, não significa que ele determinou que o homem caísse. O homem é responsável pela sua queda. Porém, Deus sabia que o homem caía. Claro que sabia, tanto que sabia que providenciou um plano de redenção antes da criação. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. O plano de Jesus vir já estava desde o começo também... Da eternidade. Ah, é? Da eternidade. Aqui, ó. Deixa eu ler para não ficar só como se fosse uma afirmação minha fora das Escrituras. Está escrito aqui, ó. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro não foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto há 2000 anos. Então ele já estava planejado... Os planos de Deus, Vilela, são eternos. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa lançar a mão do plano B porque o plano A fracassou. Deus não precisa atualizar seus planos. Nem a palavra de Deus precisa ser atualizada, nem ressignificada. Ela não é nova nem velha, ela é eterna. Essa é a verdade das Escrituras. Tô mastigando, Paquito, agora o que eu faço? Ixi, e agora? E ele também. Eu também. Ô, Paquito! Já tô terminando, manda aí. Ó, também sobre isso, o Wanderson Pontes, ele perguntou aqui, na sua opinião, você consegue enxergar que após o pecado da desobediência no Éden, Eva ficou grávida e que ali existem duas sementes, onde Deus fala em Gênesis 3,15? Essa é a pergunta, né? Aí ele falou, eu vejo duas sementes, uma de Adão e outra da serpente. Como assim? Entendeu, pastor? Eu acho que eu mais ou menos entendi. Como que é? A pergunta não está bem clara. Porque... Mas eu acho que eu vou entender o que ele está falando. É que na Bíblia diz em Gênesis, né, que ali no Éden, a partir do pecado inicial, cita que existiriam duas sementes, né? E aí ele perguntou se ele acredita que as sementes seriam de Adão e Eva, que ele disse que na visão dele, na interpretação dele, as sementes são de Adão e outra da serpente, né? Como se fosse uma semente do bem e uma do mal. Eu vou explicar, eu vou clarear a pergunta para explicar. Eu vou ler o texto de onde ele está tirando essa conclusão dele para esclarecer. Quando acontece a queda lá no Éden, Deus vai sentenciar a serpente, vai sentenciar Eva e vai sentenciar Adão. Serpente, para entender, Lúcifer ou não? É Lúcifer. No caso aqui, uma personificação, porque o Lúcifer, que é um espírito, não tem corpo, se personifica, usando um aparelho, usando um instrumento para se aparecer. Então está escrito aqui o seguinte, a fala de Deus à serpente. Versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. E o seu descendente, descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça. E tu, descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é o descendente da mulher? É Jesus. Ah, é? Quem esmagou a cabeça da serpente? Jesus. Exato. Então, nós teríamos a partir daí, duas linhas, duas gerações. A geração descendente da serpente, que não é demônios, não. São seres humanos caídos. E você vai ver isso materializando em duas gerações, a descendência, a geração de Caim e a geração de Sete.
E aí depois você vai ver lá em Gênesis que é o casamento interracial entre os descendentes corrompidos de Caim e os descendentes da geração piedosa de Sete vão se casar e a terra vai se corromper. A ponto de Deus olhar e não ver ninguém, exceto um homem, chamado Noé. E Deus então exerce o seu juízo na história. Então, o descendente da serpente são todos aqueles que se opõem a Deus, se opõem ao projeto de Deus. E o descendente da mulher que vai esmagar o cabeça da serpente vem dessa linhagem santa por meio de Sete. E depois você vai perceber de Abraão. Mas não é contaminada também em algum momento essa Sim, linhagem? é contaminada no sentido de pecado, todo Exato. pecado. Mas a descendência que vai andar com Deus, vai se tornar povo de Deus, vai ser separado por Deus. E aí a questão não é, a pergunta, ele está confundindo, confundindo Adão e Eva, não. É. O ponto, ele está falando de duas coisas aqui, só. Ele falou uma semente de Adão e outra de da Eva. serpente. Não, Serpente e uma do Adão, não é? A ideia não é a semente de Adão, a ideia aqui é da mulher. O semente da mulher, o descendente da mulher aqui, está falando de Cristo. E é Cristo que vai esmagar a cabeça da serpente. E o descendente da mulher, ou seja, essas duas gerações. Mas ele esmaga no Apocalipse ou na cruz? Ah, é? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz. Eu vou ler para você. Tá. Não é um termo literal de esmagar assim com a serpente, mas é o que a Bíblia vai mencionar que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Está em Colossenses 2. Está escrito o seguinte: quando Cristo foi para a cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia de vitória esmagadora. Entendi. Então, Jesus derrota, ele desfez as obras do diabo. Ele tem uma derrota aparente, mas na verdade é uma vitória. Porque aos olhos das pessoas ele perdeu, ele morreu. E ele ressuscitando, ele tem a vitória. Então é exatamente isso que está colocando. Quando o diabo, e Paulo coloca isso lá, se as pessoas soubessem, se o diabo soubesse, porque é como se fosse uma conspiração de Quando Cristo. ele viu Cristo sendo crucificado, ele falou, venci, né? Venceu. Se soubessem disso, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Exato, porque crucificando... parecia que estava levando a uma vitória retumbante. Exato. E, na verdade... deu tudo errado, né? Quando Jesus entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. E na cruz, então, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Porque a nossa redenção, ela é conquistada na cruz. E isso é um ato maravilhoso, porque a cruz... Deus exerce ali duas coisas muito importantes. A cruz é o exemplo máximo do amor de Deus e a cruz é o exemplo máximo da justiça de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Será que ele morreu porque sucumbiu diante do poder de Roma? Porque ele sucumbiu à estratégia do Sinédrio? Porque foi traído por Judas, negado por Pedro? Porque Pilatos covardemente o condenou, apesar de estar ciente da sua inocência? Por que ele morreu na cruz? A Bíblia diz que ele morreu na cruz porque o Pai o entregou por amor. Diante dessa reflexão profunda, podemos ver que as provações que enfrentamos não são um erro no plano de Deus, mas parte de um propósito maior. Ele nunca é pego de surpresa e já providenciou redenção antes mesmo da criação. Se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus não improvisa, Ele cumpre seu plano perfeito. Confie nele, pois até na dor há um propósito maior. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.